Fala pessoal, estou aqui com a turma da Getrack para a gente falar um pouco mais do case deles. É um mercado relativamente diferente dos clientes base aqui na Cloud Rumors, mas é um caso de uso muito interessante. A gente está super empolgado em entender como que foi essa trajetória desde a implementação até os resultados que estão muito bacanas. E para começar, eu queria que alguém puxasse aqui a fila para falar um pouquinho mais de Getrack e qual que é a importância do atendimento com o serviço core de vocês. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Cláudio, até pelo todo o pessoal da Cloud aí que vem nos apoiando, né? Então, até falando um pouquinho da Getrack, né? A Getrack é uma empresa, né, que atua no segmento de rastreamento, né, fornecendo serviços para empresas de rastreamento. Né? A gente não acaba sendo uma empresa específica de rastreamento, mas a gente fornece todo um ecossistema para empresas, empresários, empreendedores, né, que queiram entrar nesse mundo do rastreamento veicular, né, rastreamento de ativos, fornecendo todo um arcabouço realmente de soluções que envolvem desde a parte de uma plataforma web, né, onde o nosso cliente consegue fazer toda a gestão, usuários, né, gestão dos veículos, do monitoramento, gestão financeira, gestão dos estoques, totalmente através de uma plataforma web. Né, obviamente que junto com a plataforma web também a gente entra na questão dos aplicativos, né, justamente para o usuário final do nosso cliente também conseguir fazer a gestão dos seus veículos. Né, a gente também fornece toda uma camada relacionada à conectividade, né, então a gente tem aí ao nosso lado os maiores players de conectividade do Brasil, né, fornecendo cobertura aí 2G, 4G em todo o território nacional e também, em alguns casos, né, de acordo com a operação internacional. E também, né, toda a parte que a gente está relacionada também à parte de fornecimento de equipamentos. Né, a Getrack, desde 2019, ela também tem todo um setor, né, de engenharia onde a gente também desenvolve os próprios equipamentos, né, conseguindo integrar cada vez melhor esse funcionamento junto, né, com a nossa plataforma e com a nossa conectividade. Obviamente, como o mercado é muito grande, né, a gente também é compatível aí com basicamente todos os fornecedores de equipamento, de conectividade do mercado, né, para funcionar com a nossa plataforma. Né, até falando um pouquinho de números, né, a Getrack tem aí aproximadamente 1 milhão de veículos, né, monitorados através de mais de 1.200 clientes, né, tanto em território nacional quanto internacional. Né, então, é basicamente isso que a gente faz, né. Uma das nossas grandes motivações aí de acordar cedo, que a gente brinca, né, é de alguma forma gerar impacto na sociedade através do aumento da segurança. Né, a Getrack é muito focada em soluções de segurança veicular, né, muito ligada a furto e roubo, né, então a gente foca muito nisso. Né, e a história da Getrack, ela já possui aí mais de 20 anos, né, de existência. Ela percorreu um longo caminho e um dos episódios mais recentes, né, onde a gente acabou sendo adquirido, né, tanto pela Unidas e, consequentemente, pela Localiza. Né, atualmente, a gente faz parte do grupo Localiza. Né, a gente tem todo um respaldo, né, um background muito forte por trás ali que nos apoia, né, toda nessa parte de controladoria, né, que envolve, obviamente, uma empresa de capital aberto como a Localiza. Né, então, esse é um panorama geral aí do que a gente é, do que a gente faz, né, e dos grandes motivos aí que faz a gente acordar cedo e tentar aí promover mais segurança realmente para os nossos clientes. Cara, animal. Me chama a atenção o número ali que tu comentou de 1 milhão de veículos. Eu queria ir num aspecto ali de atendimento, né? Então, qual que é o papel do atendimento diante de tudo isso que tu falou? Principalmente, como tu falou ali, o sonho grande e tudo mais, né? Ainda mais de segurança. Isso, né? O foco da Getrack sempre é muito segurança, só que a gente tem, né, como disse, através desses 1.200 clientes, né, 1 milhão de carros, o que a gente tem que ter, né, como empresa, muita atenção. Né? A Getrack, ela tem clientes, desde clientes que possuem bases, né, de mais de 150 mil veículos, até um empreendedor, né, que vê o ramo de rastreamento inicialmente como uma renda extra, né? Então, assim, são literalmente os dois opostos, né? São personas completamente opostas no nível de gestão, né? De operação, de comunicação com o cliente, de comunicação com o central, né? Então, o nosso papel, né, é a gente conseguir, de uma forma extremamente madura,
padronizada, profissional, a gente garantir o melhor atendimento para essas duas e mais pessoas, obviamente, que acabam entrando nesse meio, né? Mas a gente tem que ter toda uma plataforma, né? Soluções e principalmente um atendimento que a gente consiga, desde atender demandas, né, de grandes empresas, né, com centenas de milhares de veículos que precisam ter toda uma gestão muito mais macro, uma gestão muito mais gerencial, muito mais abrangente, até o empreendedor que está iniciando no ramo de rastreamento, né, que está preocupado ali com seus 10 veículos rastreados, né, que para ele ali ele quer saltar de 10, quer ir para 50, quer chegar em 100, quer chegar em 1.000 veículos, né, então a gente tem que fornecer para ele toda uma camada, né, de atendimento padronizado, de soluções padronizadas, onde ele consiga, né, escalar o seu negócio. Né? E quando a gente olha realmente para o lado de atendimento, né, a gente tem que se adaptar muito, a gente tem que ser multifacetário, né, porque há momentos que a gente está numa conversa, né, extremamente volumosa de informações, né, onde qualquer centavo, né, qualquer informação imprecisa, ela pode gerar um impacto financeiro milionário nessas grandes empresas que operam junto conosco, né? E do outro lado, a gente também tem que ter um zelo muito grande de entender que às vezes o micro é muito importante para alguém, né? Às vezes um veículo importa, né, realmente a nossa operação. Talvez para uma operação de 150, né, 100 mil veículos é apenas mais um número. Mas para o cara que está começando, né, o cara que está montando a sua empresa, né, esse veículo acaba sendo muito importante. E aí que entra, né, todo o trabalho, né, que a gente vem construindo, né, é um trabalho aí de longa data, né, a Fernanda aí está conosco aí, que pegou uma grande história realmente na evolução do atendimento da Getrack, né, onde a gente precisa primeiro entender o perfil desses clientes, né, entender suas principais dores, entender os canais que são mais aderentes, né, porque pensa, né, são, como eu disse, quase, né, aproximadamente 1.200 clientes, né, são culturas diferentes, são meios de comunicação diferentes, né, fusos horários diferentes em alguns momentos, né, há clientes que, devido à sua, como utilizar, por exemplo, o meio de rastreamento como uma renda extra, ele nos aciona em horários totalmente diferentes do que uma central que opera ali, embora 24 horas, mas com um lado mais comercial, de 8 às 18, que nos aciona mais. Então a gente precisa estar, né, sempre garantindo esse alto nível de qualidade, né, esse alto nível de padronização, né, para conseguir atender tão bem o cliente pequeno, que a gente, né, que a gente quer que ele cresça, quanto o cliente grande, que a gente quer que ele foque muito na sua estabilidade, que a gente possa fornecer ferramentas que ele consiga, inclusive, escalar o negócio dele para outras verticais, caso ele tenha esse desejo. Né? Excelente, baita de contexto. Agora eu queria entrar um pouquinho da famosa Gaia. Como que era essa operação antes da Gaia existir? Bom, gente, boa tarde aí. Um prazer falar com vocês, contar um pouquinho aqui do nosso case. Antes da entrada da Gaia, a gente já contava com uma estrutura de bot de atendimento, né, no Zendesk, muito naquele formato ainda antigo, né, de árvore de decisão, em que o cliente ia selecionando as opções ali de acordo com a sua demanda. A gente já tinha incluído algumas opções de autoatendimento, de automações, mas a gente estava com algumas limitações já, né? A partir desse momento que a gente foi melhorando a árvore, incluindo automações, a gente foi encontrando algumas limitações na ferramenta que a gente utilizava. Então, passamos a buscar soluções aí para poder nos apoiar no aumento do percentual de retenção. A gente tinha, em média, ali, cerca de 20% de retenção em um dos nossos canais de atendimento, que era o chat da plataforma, e a gente precisava aumentar esse percentual e também conseguir expandir para o outro canal, que é o canal de WhatsApp, que é o canal de preferência dos nossos clientes, né? Assim como nós, pessoas físicas, também, né, temos essa preferência, hoje as empresas, que é o nosso tipo de atendimento, que é B2B, também optam muito por esse canal. Então, foi a partir daí que a gente começou a pensar em outras soluções para poder, de fato, aumentar a retenção e conseguir fazer essa expansão aí para o canal de WhatsApp. Claudio, se me permite fazer uma observação nesse tema, até me apresentando para o pessoal que está assistindo a gente aí, né? Eu sou o CTO e o CPO aqui da Getrack, eu lidero tecnologia e produto. Tive o prazer de participar um pouco aí desse projeto com a Fê e com o Bernardo. Nessa parte específica, eu gosto sempre de citar que, e tecnicamente, essa limitação ela não era por falta de intenção, era estrutural, né? O antigo bot, como dito pela
pela Fernanda, era uma árvore rígida, né? Ele classificava, mas ele não compreendia. Então, acho que a grande virada aqui foi permitir compreensão semântica e não só navegação por menus, né? Acho que foi uma virada de chave realmente importante, aí, como a Fernanda bem comentou, tá? Pô, excelente. Realmente, né, o chatbot ele foi muito bom no passado, mas pô, desde do lançamento do GPT, cara, a IA generativa está dominando no atendimento. A Fernanda comentou muito bem ali da questão do WhatsApp, né? Hoje até mesmo no B2B, o WhatsApp reina. Se a gente não tem uma inteligência de fato para conseguir dar a resposta mais rápida, fazer a triagem, né? Até mesmo ali um dos pontos ali das dores do time, né? Era o time gastando energia com dúvidas repetitivas. Então, isso como é IA generativa que entende o contexto, puxa a base de conhecimento e responde da melhor forma, provavelmente aliviou muito o time, né? A gente costuma usar o termo time de CX operando no modo bombeiro, e aí quando você coloca uma IA no atendimento, você deixa de ser esse CX bombeiro e passa a ser mais estratégico, né? No fim do dia, acho que sobra tempo para você conseguir ser mais estratégico. Exato, e além disso, a gente tinha uma diferença de experiência do cliente entre os canais, né? Porque muitas vezes o mesmo cliente usava esses dois canais, né? Em determinadas situações. Então, às vezes, o cliente ele já estava habituado com uma certa evolução do atendimento que a gente tinha no chat, mas quando ele ia para o WhatsApp era uma experiência muito diferente, né? Então, a gente não estava com uma experiência fluida ali nos canais digitais. Boa. Entrando um pouquinho na questão da implementação, queria que vocês trouxessem essa visão assim, de como que foi implementar e o que marcou esse início. A princípio, assim, a facilidade inicial ali nas reuniões iniciais de como que a gente implantaria, acho que foi um ponto muito interessante no início, porque a gente imaginava, como a gente nunca havia trabalhado com implantação de inteligência artificial, a gente tinha uma ideia que seria um pouco mais complexo, né, essa startup aí dessa iniciativa, então inicialmente ficou claro que não seria uma coisa tão complexa. A gente teve um desafio inicial também de definir qual estratégia que a gente tomaria para a implantação da Gaia, no sentido de mudança drástica da experiência do cliente, né? Então, tivemos algumas reuniões aí com o time cloud para a gente poder entender se a gente já iniciaria com uma mudança muito diferente para o cliente ou se a gente seria conservador no sentido de tentar implantar num formato parecido com o que o cliente já estava habituado para ir fazendo evoluções ao longo do tempo. E foi essa estratégia mais conservadora que a gente tomou no início e tivemos o apoio da cloud para poder replicar toda a estrutura de bot que a gente tinha dentro do Edge, né, que faz esse papel aí de back-office, né, da Gaia. Então, a gente tomou essa decisão um pouco mais conservadora, mas foi importante inicialmente para poder não mudar muito a experiência do cliente, né? Então, assim, tivemos também algumas rodadas para poder também entender como que colocaríamos os conteúdos, né, de informativos ali dentro da Gaia para que ela já também começasse a trazer as informações ali do cliente para o cliente no meio do fluxo. E isso também foi feito de uma forma bem tranquila, inicialmente. Acho que de desafios aí durante e logo após a implementação, né, foi um entendimento da necessidade da auditoria diária, né, porque não é somente implantar e achar que isso já vai trazer um resultado positivo de cara. É importante ter um acompanhamento muito próximo dos dados e fazer as auditorias ali de todos os conteúdos para ir ensinando a Gaia, né, conforme ela deveria responder, qual que é a melhor maneira dela responder. Então, esse entendimento logo no início foi muito positivo para a gente, porque já no início, ali no primeiro um mês e meio, a gente já estava tendo uma retenção, inclusive, superior à que a gente imaginava que a gente, né, teria logo no início. Uma coisa que eu acho que foi essencial para nós no início foi garantir que a Gaia soasse como Getrack, de fato, né? Mais próximo, mais humano, mais resolutivo, e não como um robô genérico de atendimento muito similar ao que existia antes, tá? Acho que essa foi também uma etapa importante desse setup inicial, dessa implementação. Claro que isso vem com evoluções posteriores, mas no início a gente já queria que ela saísse minimamente com uma carinha especial ali.
E também teve todo o desafio interno aqui, não só com nós aqui, mas com o restante do time e com as outras áreas, né, de entender, enfim, como que a gente lidava com o receio das pessoas em relação à chegada da IA, como que a gente trazia o engajamento interno para o projeto. E acho que é legal o Bernardo e a Fernanda falarem sobre isso, porque eles tiveram ali casos diários ali com o time de atendimento que eles podem trazer, mas acho que desde o início a gente deixou claro que a IA não ia substituir pessoas, né? Ela ia substituir repetição. Então a gente tirou o time do operacional e levou o papel humano para casos que exigem mais, talvez, empatia, muitas vezes, um nível de complexidade superior, ou um outro nível de interpretação. Então acho que foi com essa narrativa que a gente optou seguir para que todos entendessem minimamente ali a estratégia e o porquê disso tudo, né? Por que isso nasceu, por que a gente estava seguindo esse caminho, quais eram os benefícios disso para a companhia e para as pessoas. Eu acho que também foi uma etapa importante da gente ter superado nesse início, tá? É bem importante tocar nesse tema porque, né, foi um desafio inicial, né? Comunicar para o time que iríamos começar um projeto de inteligência artificial. Principalmente para o time que está ali na ponta de atendimento, né, fazendo atendimento dos tickets. Então, lógico, inicialmente, acredito que isso seja verdade em todas as implantações, né, de todos os níveis de empresa. As pessoas ficam um pouco receosas, né, de perder o seu emprego, de perder o seu valor ali no processo de atendimento, mas a gente usou muito o discurso e a prática, né, durante o processo de implantação, que é muito, que a IA viria muito para poder apoiar no processo de atendimento para que eles continuassem fazendo os atendimentos mais complexos, né? E tivesse mais espaço, digamos assim, para fazer um atendimento de mais qualidade. Porque antes de ter qualquer tipo de bot ou de inteligência artificial, muitas vezes em operações de atendimento a gente tem uma pressão sobre o tempo de atendimento, né? A gente precisa ter uma métrica de tempo médio de atendimento ali para garantir, né, que a fila está rodando, a fila de tickets está rodando. Uma vez que a gente tem essa figura de IA colocada ali no início do atendimento, isso favorece para que os analistas tenham um pouco mais de tempo para poder ter efetividade ali no atendimento. Então, a gente envolver o time desde esse início também foi muito importante para tirar essas coisas que ficam na cabeça, esses receios. Então, fomos envolvendo e comunicando muito todas as etapas do projeto, até durante a implantação, o que a gente estava fazendo? Nós estamos replicando a estrutura de bot, agora a gente está colocando o conteúdo dentro da Gaia, envolvemos o time também na etapa de testes iniciais ali, para que eles testassem também. Tudo isso foi causando uma identificação, né, e um valor muito grande para o time. E aí, contando um ponto, né, um caso que aconteceu logo após a implantação, é que os próprios analistas, como fica, né, o histórico da Gaia dentro do ticket, eles foram comentando que já considerava muito a Gaia como uma integrante da equipe, que bom que a Gaia estava lá para poder ajudar, né, e trazer um pouco mais de contexto, porque mesmo nos casos em que acaba transbordando o ticket para o atendimento humano, né, a gente tem o contexto que o cliente conversou com a Gaia, e isso já ajuda muito o analista para ele já tocar o atendimento a partir dali, né? Então, teve esses feedbacks também dos analistas, já considerando muito a Gaia como uma integrante da equipe, isso foi muito legal. E até complementando, né, Cláudio, esse ponto que a Fê trouxe, né, a Getrack, a operação de atendimento da Getrack, né, eu acho que ela difere muito, né, do que a gente, pelo menos com pessoas físicas, está habituado, né, com atendimento, né, que a gente geralmente entra, né, num chat, né, num canal de atendimento, e a gente tenta, né, toda a resolução ela acontece por ali, né, às vezes tu, por exemplo, entra lá com uma demanda com uma companhia aérea, né, tu abre o chat, tu já vai ali, já conversa com o analista ou com o próprio bot, né, e a resolução ela já acontece, às vezes, diretamente com o retorno através de um e-mail, e é muito mais, digamos assim, administrativo todo o processo de resolução. A Getrack não, né, a Getrack a gente tem uma parte na nossa operação que ela é externa, né, assim, cada veículo rastreado possui um rastreador. Então, assim, não é só eu explicar para o meu cliente onde que aquele veículo está. Às vezes aquele veículo está numa situação onde eu não consigo nem receber informação, porque não tem cobertura celular naquele local, né? O veículo está numa situação de mobilização, né? O veículo está travado, bloqueado, como comumente fala no mercado, né? E isso hoje o nosso atendimento faz.
né? Então, a gente consegue hoje, através do próprio WhatsApp, comandar remotamente um veículo, né? Executar ações nesse equipamento que está lá embarcado dentro do veículo, né? Tudo através, né, tanto da IA, né, da Gaia, como a gente consegue fazer, mas também pelo time de analistas, né? Então, a gente tem essa parte a mais do nosso atendimento que a gente não consegue, às vezes, resolver no ato, no momento, na conversa com o cliente. A gente ainda precisa de outras integrações que vão sair da conversa e vão ir, através da nossa plataforma, das nossas APIs, lá para o equipamento, que está a milhares de quilômetros de distância, e executar uma ação lá, né? Então, além das etapas, né, administrativas que a gente consegue realizar através do chat, né, como um reset de senha, né, uma alteração de cadastro, né, ações que a própria IA veio e ela contribui muito com isso, né, porque são ações de alto resultado e baixo impacto, né, que elas precisam ser muito rápidas. A gente também, né, consegue expandir o uso da própria IA, né, o uso da Gaia, para a gente conseguir fazer até ações mais complexas. Obviamente, né, que o nosso trabalho estratégico é a gente fazer com que a Gaia atue, né, cada vez mais nessas ações, né, que demandam celeridade, e o nosso time, né, de analistas se especialize cada vez mais, né, se tornem cada vez mais, né, especialistas, né, sêniors nas atribuições, justamente para começar a entender padrões, né, começar a abastecer de informações os nossos times de tecnologia, os nossos times de engenharia, né, com comportamentos que às vezes não são óbvios, né, e demandam sim uma análise, né, demandam uma integração entre times, né, que isso, né, pelo menos por enquanto, né, a gente tem muita expectativa que no futuro a gente também consiga fazer isso, né, com meios, né, digitais, né, autônomos, mas hoje a gente quer cada vez mais, né, que os times se especializem, porque a demanda ela acaba sendo muito complexa, né, assim, são milhares, né, de modelos diferentes de equipamentos, né, tecnologias diferentes, né, o nosso mercado de rastreamento vem passando por uma revolução nesse momento, onde a tecnologia celular vem alterando para esse meio, né, então a gente precisa realmente de cabeças pensantes para a gente conseguir, né, antecipar problemas, né, então a gente precisa muito desse senso crítico, né, de identificar padrões, né, enquanto o trabalho, né, diário, né, que a gente tem um volume aí, né, de milhares de tickets mensais, ele seja, né, seja tocado sem impacto nesse time, né? A gente quer cada vez mais que nossos times se especializem, né, justamente para tomarem, né, assuntos mais complexos, cada vez mais simples para o cliente, e que a gente consiga internamente aqui ser mais eficientes também na resolução e na previsibilidade também desses problemas, né? Pô, excelente, gente. Vocês trouxeram vários assuntos muito legais. Me chama a atenção, assim, e até a gente identificou como um padrão dos nossos melhores clientes, tá? O que geralmente acontece é o ponto que a Fernanda trouxe, os analistas tratam a IA como parte do time. Quando a gente vence essa gestão da cultura, né, da mudança, cara, quando o time compra a ideia, é muito difícil dar errado. O Bernardo trouxe um ponto também da questão dos especialistas, né? Exatamente isso que acontece. E é por isso que o time humano não precisa se preocupar com a IA tomando emprego, né? A IA não vai tomar um emprego. A IA vai realmente liberar o tempo do analista de, em vez de ficar fazendo trabalho repetitivo, respondendo dúvidas básicas, conseguir se especializar. Então, no fim, ele deixa de ser um analista e vira um especialista, né? O N2 realmente é isso, vai ser casos complexos, ainda mais o core de vocês, né? Realmente deve ter muito caso complexo, então, por isso que é tão importante a IA ter esse papel de resolver essas dúvidas básicas, como até o Bernardo acho que citou, né? A questão de, reset de senha e tudo mais. Coisa simples, o humano não precisa resolver isso. Deixa que a IA é a melhor pessoa, entre aspas, para resolver, né? Então, muito, muito legal esse trabalho em conjunto. Eu queria puxar a visão técnica sobre como foi essa implementação. Deu para ver que foi super rápido e eu queria saber como que foi o ponto mais importante assim, de permitir essa celeridade no projeto. Não, legal. Eu lembro que logo no início da iniciativa, né, uma preocupação que a gente tinha aqui em tecnologia e produto era não cair naquela velha história de mais uma automação que não resolve de fato uma dor ou que resolve pouco. Então, tecnicamente, a gente se provocou bastante a fazer uma implementação
de um jeito que ela fosse escalável, mas ao mesmo tempo bastante segura e pragmática. Então, me recordo que a gente optou por uma arquitetura bastante modular, onde a Gaia ela não depende diretamente do core da plataforma Getrack. Isso foi fundamental, primeiro porque não cria risco operacional sobre o sistema principal, e segundo porque nos permite, de certa forma, evoluir a IA no seu próprio ciclo, no seu próprio ritmo, mais rápido e com menos atrito, até levando uma certa autonomia, uma total autonomia para o time de relacionamento, tirando uma possível dependência de tech que pudesse existir no futuro. E daí, acho que foi em cerca de 30 dias aproximadamente, a Gaia já estava rodando em produção numa V1, ali a gente já conseguiu observar uma acurácia razoável e uma certa aderência ao tom de voz aqui da marca, da Getrack. Acho que o ponto mais interessante, e acho que isso foi decisivo, foi como a gente estruturou o sistema de retroalimentação, né? Então, aquilo que a IA atende, aquilo que ela não consegue entender, aquilo que ela duvida, tudo isso vira dado, né? Vira informação. E esse dado volta para a base de conhecimento, ajusta fluxo, melhora a classificação, aumenta a retenção. Então, acho que do lado de tecnologia, o foco primário foi garantir essa rastreabilidade total das interações, governança de dados, integração limpa com o Zendesk, e principalmente o monitoramento contínuo disso tudo. Então, a gente consegue ver a saúde do bot, o comportamento das carries, identificar padrões emergentes ao longo do tempo. Mas deixando o techniquez de lado, assim, acho que talvez o detalhe cultural seja até mais importante que o técnico nesse caso, porque a gente teve também, obviamente, um arcabouço muito grande ali de apoio da própria Claudiumas na implementação, né? Acho que o nome Gaia, ela não veio de mim, né? Não veio da liderança, veio do time, de todas as pessoas da companhia, e acho que essa escolha interna ajudou muito a tirar a IA do lugar de robô que ameaça empregos para uma nova colega do time que tira a carga operacional, como vocês mesmos citaram agora há pouco. Então, assim, na minha visão, aqui em tecnologia, no final, o segredo não foi a tecnologia em si, né? Eu gosto de dizer que foi a integração entre as áreas, foi como a gente conseguiu trabalhar de forma conjunta, em prol de um mesmo objetivo, e a capacidade de aprender rápido com as interações reais dos clientes, porque a gente foi descobrindo muita coisa conforme o projeto foi acontecendo, né? Então, acho que isso fez a diferença e ajudou nesse sucesso todo. Essa é a minha visão. Eu reforço também esse ponto da cultura que o Júlio trouxe, e aí trazendo muito que um projeto desse tamanho, né, e com essa importância para a companhia como um todo, movimenta muitas coisas, né? A gente comentou agora há pouco de gerar uma certa insegurança nos analistas, né, mas não só nos analistas em si, né, mas em toda a equipe de relacionamento, trazendo, né, a visão de relacionamento como um todo, isso movimentou muitas coisas internamente, né? Então, apesar da gente ter tido o apoio da Cláudia em todo o processo de implantação, existem etapas que, de fato, são de responsabilidades de quem está implantando, né? No caso aqui da Getrack. E aí foram surgindo, até um ponto interessante, que vai surgindo novas necessidades e novas responsabilidades na área, né? Então, até mesmo durante o projeto de implantação, a gente precisou definir quem são as pessoas que precisam estar nesse projeto de implantação para fazer acontecer. Então, esse grupo de pessoas eu tinha, né, da minha equipe, liderança, equipe de qualidade, que, né, até esse momento já tratava ali de experiência do bot, mas era muito mais voltado ali para avaliar a qualidade de atendimento dos analistas, então precisava desse olhar também agora voltado para a IA, né? A gente teve que também ter nesse time especialistas, né, com conhecimento técnico para garantir que todo o conhecimento técnico que nós temos aqui na Getrack, que é um volume muito grande, estaria ali dentro da Gaia também. Então, esse ponto da gente ter que movimentar pessoas, trazendo novas responsabilidades e garantir o engajamento dessas pessoas no projeto também é um ponto muito importante e é o reflexo aqui da nossa cultura da Getrack também, que a gente quer fazer acontecer, né? Então, independente do nível e da complexidade ali do projeto que a gente, né, que a gente idealiza ou que a gente recebe ali como parâmetro, como estratégia da empresa, a gente vai fazer acontecer. Então, isso foi um ponto bem legal. Muito massa, gente. Eu queria agora ir numa linha mais de quem que é a Gaia de fato, a construção da personalidade. Quem que pode puxar ali para dizer muito como, primeiro de tudo, como que foi escolhido o nome
e o que foi feito para garantir que ela respeitasse as diretrizes da marca, falar o tom de voz e tudo mais. Bom, a Júlia até chegou a comentar, né, agora há pouco, a gente fez uma campanha, mesmo para definição de nome, é uma campanha geral na GETRAC, porque é um processo difícil, né, a gente trazer a personalidade, o nome, né, dessa nova integrante aí do time de atendimento. Então, nós divulgamos, né, numa ferramenta interna nossa aqui, essa campanha, para que as pessoas pudessem sugerir inicialmente nomes, e a gente teve uma lista enorme, gente, eu não tenho nem ideia, acho que mais de 100 sugestões que a gente recebeu. E aí nós montamos uma comissão com o time de marketing, né, em outras áreas, para a gente selecionar aqueles, e tivemos nomes que foram mencionados mais de uma vez, né, e a partir dessa comissão a gente definiu aí a Gaia, e tem uma super adesão, tanto pelo nosso time interno, né, porque é um nome simples, que já traz essa visão também, que ela é uma inteligência artificial, então a gente quer sempre quis ser muito transparente com os nossos clientes também, e também com o time interno. Então foi um processo muito legal a partir da definição desse nome. Foi feita a identidade visual da Gaia, e aí durante o início ali da implantação, ela estava rodando em todas as TVs aqui, né, dos nossos escritórios, para causar já essa identificação também. E a parte da linguagem, a gente contou muito com o apoio do Pedro, né, que é o nosso head de marketing, em que ele apoiou até uma documentação base, né, que vocês disponibilizam para a gente já definir alguns pontos-chave ali do que pode ter na comunicação e o que não pode. Então, ele usou muito a base que a gente já usa em todas as nossas comunicações, né? Então, as comunicações que a gente usa como base no site, nas nossas redes sociais e também que a gente usa no relacionamento, para que a Gaia falasse a mesma linguagem. Então, tem termos ali que é importante que ela fale, que ela use durante a conversa, emojis que ela pode usar ou não utilizar. Então, toda essa definição a gente colocou e ela tem seguido aí de uma forma muito certinha. Acho muito legal que essa personalização, claro, a gente respeita as diretrizes da marca, mas também no fim do dia a gente consegue até humanizar todo esse conceito que vocês trouxeram, colocar rosto para IA, cara, isso gera uma humanização absurda. A gente vê que os melhores casos de IA que performam bem, até mesmo não só em retenção, mas até no CSAT, né, que é outra métrica importante para a gente avaliar. Nada adianta IA reter, mas não atender do melhor jeito, né? Pelo menos que o cliente espera que foi bem atendido. Então, a gente, com certeza, tudo isso contribuiu. E reforço que, provavelmente, a cultura ali que vocês conseguiram ganhar tão bem, né, vender tão bem o projeto do time, com certeza se passou muito de fazer até todos os colaboradores votarem. Né? Então, acho que foi um projeto muito bacana. Gente, e assim, dá para ver que foi feito um grande esforço, né, para colocar esse projeto de pé. Eu queria agora que vocês trouxessem os principais resultados, tanto em números, mas também como qualitativo. Tá bom. Acho assim, trazendo até pós-implantação, né? Já nos surpreendeu muito positivamente. Acho que até antes da implantação, o Bernardo vai lembrar, a gente fez um lançamento de teste, né? Em que a gente ligou a IA durante um período específico ali do dia para a gente entender como é que estava a interação real dos clientes, né, com a estrutura e com os conteúdos da Gaia, e foi um sucesso. Já nesse lançamento teste, os clientes tiveram uma adesão super tranquila e a gente já conseguiu ter retenção muito interessante. Até comentei com o Bernardo no dia que a vontade era nem de desligar, né, porque a gente tinha combinado, né, de fazer esse lançamento teste, fazer as correções e depois ligar novamente numa data posterior. Então, já foi muito legal. E aí, depois disso, esse teste foi muito importante, porque a gente, apesar de ter tido um resultado muito legal, tinha, de fato, alguns ajustes ainda que a gente precisava fazer, que é normal, né? Mas ali, acho que depois de uma semana, a gente já lançou para todos os clientes. E já tivemos um resultado inicial muito positivo. Por quê? Até falando da estratégia de lançamento, que eu comentei lá no início, a gente não tinha estrutura de bot nenhuma no nosso canal de WhatsApp. Então, qual foi a nossa estratégia de lançamento? Colocar a Gaia no canal de WhatsApp, que justamente não tinha nenhuma dessas automações. Né? Até para a gente segmentar e ir testando inicialmente nesse canal que não tinha nada, e depois a gente fazer a virada para o canal que já tinha uma estrutura já um pouco mais madura. Então, nós lançamos inicialmente aí no WhatsApp e já tivemos uma retenção aí acima do que a gente esperava. Então, a gente esperava uma retenção mínima de 20%, que é o que a gente já tinha, né, na estrutura do bot anterior, e aí a gente já teve de cara
quase 26% aí de retenção logo no primeiro mês. E aí, contando um pouco dos próximos passos, né, uma vez que a gente foi tendo mais segurança, fomos auditando os tickets, ajustando, deixando a Gaia ainda mais assertiva ali nos conteúdos, a gente optou por implantá-la também no canal de chat. Também com esse mesmo objetivo lá no início, de deixar a mesma experiência para o cliente em todos os canais digitais, né, e depois de termos essa segurança, em maio, né, então cerca de 3 meses depois, a gente fez a implantação para o canal de chat, e também foi um super sucesso. A gente esperava já uma retenção acima de 30%, e a gente teve uma retenção aí quase em 37% já logo na virada. Né? E de lá para cá, como está aí na tela, a gente já teve mais de 9 mil tickets retidos pela Gaia. Temos aí um CSAT interessante, principalmente quando a gente faz alguns benchmarks, né, com outras empresas que usam a mesma tecnologia. Nosso CSAT hoje está em 86,6, que está aí a visão de outubro, mas até atualizando um pouco aí com a visão de novembro, que a gente está quase fechando, a gente já teve mais evolução, estamos aí em 90% de CSAT nesse momento, né? E está muito legal, assim, esse trabalho, né? Porque a gente tem as nossas métricas, os nossos marcos que a gente consegue, né, já tinha previsto alcançar com a tecnologia, e a gente vem continuamente, desde a implantação, superando, né? Então, alcançando as metas aí antes do esperado. Isso é um resultado muito legal e o resultado do trabalho de muita gente, né? Como eu falei, é o trabalho aí em conjunto com o time de tecnologia e dentro do time de relacionamento, com toda a liderança, time de qualidade que atua, que avalia, né, a Gaia diariamente, o time de especialistas também que ajuda muito nisso. Então, essa equipe diariamente analisa ali, faz auditorias dos tickets para a gente ter essa crescente de retenção e crescente, mais importante do que tudo, que é a crescente da percepção do cliente com essa nota interessante aí do CSAT. E aí, como a gente falou, o nosso time fica cada vez mais estratégico, né? Então, é um time um sonho meu, estando aí à frente de operação de atendimento, é sempre ter um time com uma visão crítica, uma visão sistêmica, bem fundamentado, um time maduro, e a Gaia veio apoiar muito nisso, né? Então, o time ele tem sido cada vez mais crítico, pensando, então, mesmo os analistas que estão na ponta de atendimento sempre trazem sugestões de coisas que a gente poderia melhorar na Gaia, né, que às vezes não precisaria estar caindo para o atendimento humano, sinalizam quando acontece qualquer falha, né, qualquer gap ali de atuação da Gaia, eles sinalizam rapidamente, ou seja, o time já está com uma visão muito mais crítica para a gente conseguir, mesmo em caso de falha, atuar rapidamente e garantir uma experiência positiva aí dos clientes. E um ponto que eu acho que é importante reforçar, que esses números que estão na tela e muitos outros que a gente tem aqui desse projeto, né, eles indicam uma resolução real, tá? Não é uma retenção à força. Isso foi uma preocupação nossa desde o dia 1. Assim, a IA está realmente ajudando e não segurando artificialmente o cliente ali no funil. Então, são números que mostram para a gente tem aqui, né, comitês para discutir isso, que é realmente algo que trouxe benefícios reais, não só para nós como companhia, mas para os nossos clientes também. Então, acho que a gente está bem servido aí, bem satisfeitos também. E até complementando esse ponto que a Fê vem trazendo, né, realmente, né, desde que a gente deu o start lá no início de fevereiro, né, onde a gente, de antemão lá, né, 1 mês depois, a gente já estava batendo as métricas que a gente estava, né, compromissados com ela, né, o que isso, né, no ponto de vista, né, executivo, nos provoca muito, né? A gente começa a ver que dá resultado, que a gente está, né, acima dos resultados, e a gente começa a pensar mais, né? E a gente começa a querer mais, a gente fica ambicioso realmente com o projeto, né? E a gente vem aí, pelo menos aí nos últimos 3 meses, né, colocando a Gaia em locais que até então a gente nem imaginava, né, realmente que ela poderia fazer parte. Né, atualmente a gente já tem um pouco da Gaia apoiando a nossa equipe comercial, né, a gente já vem aí com um sucesso bem expressivo, aí a gente vai bater aí aproximadamente R$100 mil em vendas, né, através da Gaia. Né, algo assim, lá no início a gente nem imaginava isso, nem estava no nosso roadmap, e a gente já colocar ela junto para apoiar o time comercial. Né, a gente tem comitês, né, como o Júlio reforçou aqui, né, onde a gente vai fazendo cada vez mais com que toda a relação cliente-Getrack, né, ela de alguma forma seja impactada pela Gaia.
né? Então, agora a gente vem em projetos onde a gente quer trazer cada vez mais as relações financeiras, né, que são muito sensíveis, e a gente trazer esse apoio junto ao nosso time financeiro através da Gaia, né? Já disse aqui da parte comercial, né? A gente vem aí com projetos muito grandes, né, para o ano que vem, onde a Gaia, ela também acaba se tornando um pivô realmente desses projetos, na evolução de plataforma e tudo mais, as soluções ali que a gente vem desenvolvendo, né? E isso só é possível porque a gente consegue realmente, além de definir as métricas, né, de desejo que a gente tem, as metas que a gente está buscando, a gente, né, ter todo esse apoio, tanto da cloud, né, tanto com os times internos, todo esse engajamento do time de especialistas, do time de analistas, do time de qualidade, que acaba contribuindo muito e faz com que a gente supere as metas. Né? Eu acho que é isso que brilha o olho quando a gente, né, vai fechar. Agora a gente está no fechamento de ano, né, e a gente revisita, né, o nosso orçamento do ano passado, onde a gente definiu quais seriam os resultados que a gente realmente queria para 2025. Né, e me agrada muito, né, me brilha os olhos ver que foi um projeto muito bem estruturado, né, onde nenhuma meta traçada ela foi literalmente um chute, né, teve muito estudo, né, a gente sabia os impactos, a gente sabia o que era possível, o que não era possível, onde que a gente poderia exigir um pouco mais, onde que a gente não podia, né, então assim, a gente não mirou, por exemplo, no 10 e acertou no 100, né, assim, isso mostraria que a gente fecharia o ano ou aconteceu uma mágica na Getrack, ou a gente, né, foi muito, né, pessimista lá no início. E isso mostra realmente uma maturidade muito grande, né? Não apenas, obviamente, relacionado aos resultados, mas do trabalho realmente da Getrack, né, e dos times envolvidos em conseguir, há um ano atrás, né, quando a gente estava discutindo a implementação da Gaia, a gente definiu com muita clareza os objetivos que a gente queria. Né, porque nada mais frustra, né, realmente, né, um corpo diretivo de chegar no fim do ano e ver que tu está muito longe do que tu orçou há um ano atrás. Né, realmente, aí tem que voltar, rever processos, são investimentos feitos, né, e aconteceu totalmente, né, o que a gente realmente queria com esse projeto. Né, a gente, há um ano atrás, a gente definiu as metas, né, a gente sabia muito bem os impactos, né, isso foi acordado, né, com toda a empresa, né, e a gente vem fechando aí 2025, né, superando esses resultados, né, e colocando a Gaia, né, não apenas só no time de atendimento, no time de relacionamento com o cliente, mas sim todas as relações cliente-Getrack, de alguma forma ela fazer parte, seja comercial, seja financeiro, seja, né, em novas frentes que envolvam essa relação cliente-Getrack daqui para frente também. Acho muito importante esse ponto que tu traz, Bernardo, que é, de fato, essa evolução, né? A gente frisa muito que o papel de CX, ele não deve ser só atendimento, ele deve ser receita. E vocês estão transformando, né, a própria Gaia, de fato, em receita. Já tem o resultado no curto prazo que conseguiram, né, 100 mil reais. Inclusive, tem que pagar a comissão, né, devido à comissão para a Gaia. As brincadeiras à parte, cara, acho que essa visão mesmo, não se contentar somente com um atendimento ali no N1, mas de fato usar ela para melhorar a operação de todas as áreas possíveis, né? Então, acho muito legal. Pegando o ponto ali do Júlio, ele trouxe ali a questão de retenção, né? A gente vê ali que com esse gráfico, mês a mês ali a retenção melhorando, esse site também, mas de nada adianta a IRT se não acompanha a qualidade, né? Então ela tem que de fato resolver. É muito importante também esse trabalho. Inclusive, um ponto que o pessoal não costuma falar tanto, essa questão de saber também escalar na hora certa. Não ficar cozinhando a pessoa para fazer um monte de perguntas sabendo que não vai saber responder. Acho que isso acaba sendo até diretamente no CSAT, né? Ainda mais entendendo um pouquinho mais a operação de vocês, cara, ainda mais no WhatsApp, né? Pô, o cliente quer urgência, quer resolver na hora, então... Aí já viu ali que é uma pergunta que, consultou a base de conhecimento, não vai dar certo, cara, já escala. Não tenta bancar o herói e cozinhar ali no N1, né? Então, acho que esse trabalho também é muito importante de saber escalar na hora certa. E, por fim, ali os 2 centavos da Fernanda, CSAT. CSAT da IA é muito delicado, é um tema também muito procurado ali, o pessoal gosta de fazer bastante bench. A gente vê uma operação que bate acima de 80%, já está assim, ó, fora da curva. Vocês com 88 em outubro, até agora em novembro, acima de 90, cara, uma das poucas operações que estão conseguindo o CSAT
desse patamar. Então, em nome da Cloud Humus, a gente está bem orgulhoso, assim, então estamos com números bem expressivos. Tá? E, gente, eu queria agora fechar o nosso papo riquíssimo. Foi muito legal, assim, entender toda a trajetória, de fato, né? Realmente é uma jornada que a gente acaba fazendo quando vai colocar uma IA. Os três comentaram muito sobre o papel da sinergia de várias áreas envolvidas. Né? Queria que cada um falasse brevemente, assim, depois desses 9, 10 meses de projeto, quais foram as principais lições aprendidas? E já emendando com uma segunda pergunta, o que você faria diferente se começasse hoje? Bom, trazendo o meu ponto de vista, né? Eu acho que, primeiro, o acompanhamento dos resultados de forma muito próxima é super importante, né? Então, como a gente estava avaliando agora há pouco ali, a retenção, o CSAT, são resultados que brilham muito os olhos, mas que exigem um acompanhamento, que eu brinco aqui internamente, que é um trabalho de formiguinha. A gente precisa acompanhar diariamente, fazer ações diariamente para que a gente consiga ter esse tipo de evolução, né? Outra lição aprendida, estando à frente do projeto, é que a curadoria do conteúdo ela é tão importante quanto a tecnologia, né, quanto a IA. Então, de nada adianta a IA se a gente não tiver uma curadoria de conteúdo assertiva ali, né? Então, a gente precisa acompanhar isso de forma muito efetiva. O outro ponto que eu falei lá atrás também, que é a questão da auditoria, né? Que é o processo em que a gente precisa auditar e ir ensinando a Gaia o que é a resposta certa, o que não é, qual que é o fluxo certo que ela deveria encaminhar. É um trabalho que precisa ser feito diariamente, né? Até por indicação de vocês. O mínimo que a gente faz de auditoria aí é de 15% sobre o volume de tickets entrantes, né? Nos canais. E mais do que isso, mais do que fazer esse volume, muito importante, é uma prática que a gente adota aqui, que é a definição da estratégia dessa auditoria. Então, a gente faz aqui todo mês, todo início de mês, a gente tem um bate-papo com esse time, né, que faz essas auditorias, para a gente poder avaliar o resultado do mês anterior, entender o que desviou, o que a gente precisa ajustar para definir a estratégia do mês seguinte. Né? Então, exemplo, olha, tivemos uma queda de retenção aqui no WhatsApp de determinado produto. Então, muito possivelmente, a gente vai precisar investir um pouco mais de energia em tickets desse canal e deste produto. Né? Então, isso garante com que a gente tenha estratégias assertivas ali para ter uma eficiência operacional. E um outro ponto que aí traz, né, é um ponto difícil da gente assumir, mas é importante a gente ter isso em mente e compartilhar com as demais empresas aqui, que é o objetivo também desse vídeo, é que apesar da gente trabalhar muito, né, com definição de fluxos, de automações, de conteúdos ali dentro da Gaia, ainda assim podem existir clientes que prefiram o atendimento humano sempre. Né? Então, por isso é importante, até que você comentou agora há pouco, Cláudio, que a gente pense muito nos fluxos de forma a não deixar o cliente ali no loop. Né? Então, a gente precisa sempre pensar em fluxos que sim, que a gente sempre tente passar conteúdos, fazer ações, automações, mas que em determinado momento, determinada situação, seja fácil também para que o cliente consiga acessar o atendimento humano. Né? Para que ele, de fato, sinta a qualidade do atendimento da empresa que ele está procurando apoio. Perfeito. Eu vou de trás para frente aqui, Cláudio, assim, o que se a gente começasse novamente, eu estou muito na linha da Fê, assim, eu acho que eu investiria desde o primeiro dia em métricas mais finas de comportamento da IA. A gente mediu retenção e CSAT, obviamente, mas eu criaria antes talvez um modelo de telemetria mais granular, ou seja, onde a IA hesita, onde o cliente abandona, onde o fluxo quebra. Eu acho que isso teria acelerado a curva de aprendizado. E olhando agora, eu acho que eu também colocaria a equipe de conteúdo e curadoria um pouco mais próxima do time de dados desde o início, porque eu acho que a evolução de linguagem depende tanto de semântica quanto de análise de padrões. Então, eu acho que seriam talvez frentes que a gente atacaria talvez um pouco mais em fases iniciais do que foi, de fato, nesse nosso projeto. E uma dica que eu dou para o pessoal é assim, de verdade, não tratem IA como um projeto de TI, tá? Como um projeto de tecnologia. Tratem como um projeto organizacional, né? Se só uma área abraça, não funciona, isso é fato. E quando várias áreas abraçam, isso vira parte do DNA, que foi exatamente o que aconteceu aqui na Getrack com esse projeto. Então, acho que eu deixaria essa dica aí para o pessoal que está assistindo a gente.
né? Eu acho que mais para fechar, assim, eu acho que um ponto que a gente ouve muito, a gente lê muito, né, é que a IA vai resolver tudo, né? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que depois que a gente entra realmente no meio realmente, a gente traz para dentro, a gente vê que não é traz a IA, que ela vai mudar a tua empresa, né, que ela vai acabar com o time de atendimento, que vai resolver tudo. Não, não é assim. A gente sabe, né, e a gente vê isso na prática, né, assim, o que acaba acontecendo, né, realmente, e vem acontecendo com a Getrack, né, novas posições vão surgindo, né, assim, antes da gente pensar em a gente não existia, né, a gente não pensava em, por exemplo, expandir uma equipe, né, como foi dito tanto pelo Júlio quanto pela uma equipe de curadoria, né, a gente jamais pensaria nisso, né, todos os processos que hoje, obviamente, a gente precisa desenvolver, e aí cai muito também no que o Júlio trouxe, né, do impacto organizacional, né, de uma inteligência artificial, é que a gente começa a drivar, né, nossos projetos, nossas ações para esse ecossistema, né, e não olhar realmente como assim, não, agora eu tenho a IA que vai resolver, joga para ela. Não, não é assim que funciona. O projeto de implantação não vem da noite para o dia, né, todo esse trabalho, né, todo esse resultado que foi entregue, né, ele não foi, né, da noite para o dia, né, a gente vem aí pelo menos 9 meses, né, subindo degrau a degrau. A gente sabe que e o impacto é muito grande, né, acho que o mundo inteiro aí soube bem o que acontece aí quando, né, na semana retrasada, aí, quando uma pecinha aí dá uma escorregada, né, acho que todo mundo aí deve ter visto o caso da Cloudflare, e a gente também foi impactado, né, os nossos clientes foram, e o quanto que isso acaba, né, então a gente sobe de elevador, só que a chance de tu cair, de cair, né, sobe de escada e desce de elevador, né, é muito fácil de acontecer. E isso acontece realmente, né, e a gente tem que estar sempre meio que de olho nisso, né, estruturar os times, exigir cada vez mais capacitação e permitir também, né, junto aos times que eles têm essa capacitação de entender, né, que isso é algo complementar ao trabalho, mas algo extremamente estratégico e organizacional, né? Eu não posso tratar, por exemplo, a IA como eu trato uma nova ferramenta de trabalho que ela vai só me apoiar no trabalho. Não. Eu tenho que definir as minhas ações no dia a dia, eu tenho que envolver meus times, eu tenho que pensar nos projetos, né, eu tenho que pensar na jornada do cliente aqui dentro da Getrack, né, e isso, obviamente, não só para a Getrack, mas para todas as empresas que venham a utilizar ferramentas, né, de IA, o impacto disso na operação de cada empresa, né? Então, entender realmente, né, que desde o cliente que precisa de um suporte simples até um avançado, né, a gente tem que ser, né, muito multifacetário para conseguir atuar, né, principalmente não só com a IA, mas também com o time de atendimentos, que tem que estar cada vez mais capacitados, cada vez mais especialistas, né, justamente para conseguir atuar demandas que a IA talvez não vai resolver, né? Então, isso tem que estar muito claro, né? Mas, assim, depois que a gente embarca nessa jornada, eu acho que o resultado vem, né? Ele tem que ser feito de forma muito profissional, obviamente, mas é notório realmente o resultado e a forma que foi feita, a gente se orgulha muito aqui na Getrack. E acho que é importante também citar que a gente nunca tratou a IA como uma promessa, né? Acho que sempre foi uma questão de realidade operacional, de fato, e os resultados vieram cedo e a confiança veio junto, obviamente. Então, acho que também é um erro quando você trata, como o Bernardo falou, né, a bala de prata, a IA, a promessa, enfim, a gente trouxe mesmo pautado na realidade, quais eram os riscos, os testes que a gente ia fazer, como que a gente ia voltar atrás se eventualmente a gente não atingisse os resultados esperados ou tivesse eventualmente uma reação diferente por parte dos clientes. Acho que a gente pensou bastante, a gente conversou bastante antes de dar os primeiros passos, e isso foi essencial aí na minha visão, tá? Mais uma dica, né, para os outros clientes de vocês também, que teve esse resultado de sucesso que a gente tem aqui, talvez também seria um ponto que eu faria diferente, né, na implantação, para ter sido estruturado de uma forma mais rápida do que a gente fez, é uma definição mesmo de lógica de melhoria contínua também, né, dos processos e da IA que a gente precisa fazer, né? Então, o resultado dessas auditorias e do acompanhamento que é feito diariamente de forma muito próxima tem que ser a criação de uma lista de tarefas de evolução sempre, né? Então, seja dos fluxos que já estão rodando, seja de ideias que a gente vai tendo com esse acompanhamento, né? Então, essa definição de um backlog, digamos assim, de evolução, é muito importante
para não correr o risco da gente ficar sempre pensando somente em fluxos novos, em automações novas. A gente também precisa garantir a sustentação dos fluxos que estão rodando ali para que ele seja sempre evoluído e garanta uma experiência positiva ali para os clientes. Pô, animal, gente. Depois desse MBA sobre como implementar muito bem a IA no atendimento, a gente encerra aqui o papo. Em nome da Claudiomas, pô, tô super feliz, tá? De fato, com todo o sucesso que vocês tiveram. Com certeza todo o esforço foi recompensado, né? Os resultados vieram e vão vir ainda mais, né? Não só no aspecto de atendimento, né? Como vocês frisaram, mas em outras áreas. Então, pô, super feliz e agradeço novamente pela disponibilidade de todo mundo fazer acontecer esse projetinho, esse case de sucesso. A gente que agradece o convite, a parceria, acho que eu posso até falar em nome da Fê, em nome do Bernardo, a gente está extremamente feliz aí com a parceria, com a forma como as coisas estão acontecendo. De fato é uma parceria, não é uma relação cliente-fornecedor, existe uma forma de trabalho diferente entre a Getrack e a Claudiomas, que eu acho que inclusive faz parte do DNA de vocês, né, Cláudio, esse tipo de relação com os clientes, então a gente está bem satisfeito aí. Agradeço também. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Gente, um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.